que está acontecendo, eu não sei. Eu só sei que eu vou parar de bater palmas para os loucos pararem de sambar. Vamos para a pauta do dia, porque a notícia que tomou conta, né, do noticiário hoje e que gerou reações adversas, surpreendentes até, eu diria, foi essa daqui. A CPI do crime organizado chegou ao fim hoje e o documento final apresentado pelo relator da matéria, que foi o senador Alessandro Vieira, pediu o indiciamento por crimes de responsabilidade por ações e omissões, no caso Master, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, o panaca-geral do regime, Paulo Gonet, esta figura bonita que é a cruza da velha da praça com o Ronald Cócegas. Nenhuma outra pessoa, além dos 4, foi indiciada. Teve o pedido para indiciamento, e também a palavra não é indiciamento, né? A imprensa ela vai colocando essa matéria ao longo do dia, vai falando tudo errado. A sugestão do relatório é que, em caso de aprovação, o que não aconteceu, que fosse encaminhada toda a documentação probatória reunida para a mesa do Senado para tomar as providências de abertura de processo de impeachment previstas na Constituição. Moraes é apontado por atuar em processos nos quais haveria impedimento diante de relações financeiras envolvendo o escritório de sua esposa com o Master, além de suposta atuação para restringir o alcance das apurações da CPI do crime organizado. No caso de Toffoli, são citados julgamentos em situação de suspeição, em razão de vínculos empresariais indiretos com investigados, além de decisões e comportamentos que, segundo o documento, indicariam conflito de interesses e interferência em investigações. Já o decano da Corte, Gilmar Mendes, por ter a sua conduta incompatível com o decoro ao anular medidas investigativas e determinar a inutilização de dados relevantes, o que, segundo a CPI, teria comprometido as apurações. E Paulo Gonet é acusado por omissão diante de indícios considerados robustos contra autoridades, caracterizando, na avaliação da comissão, falha no cumprimento de suas atribuições institucionais. E, de acordo com a Folha, o governo Lula e ministros do STF, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fizeram, ao longo do dia de hoje, uma articulação para derrotar o relatório da CPI, com a troca de 3 membros da comissão às vésperas da votação. Às vésperas, não, horas antes da votação. O relatório ele saiu esta madrugada, a notícia começou a se espalhar às 5 horas da manhã de hoje, e ao longo do dia o governo foi fazendo trocas e o Supremo também foi fazendo suas ameaças. Nomes de oposição e adversários do STF foram substituídos por nomes governistas. Saíram os senadores Sérgio Moro, do PL, e Marcos Duval, do Avante, que foram substituídos por Tereza Leitão, do PT, e Beto Faro, do PT. A senadora Soraya Trambique, do PSB, que era suplente, virou titular no lugar do senador Jorge Cajuru, do PSB, que foi transferido para a suplência. E agora, no começo da noite, a CPI do crime organizado rejeitou por 4 votos a 6, 6 votos contra o relatório e 4 favoráveis, o relatório do senador Alessandro Vieira. Votaram contra Beto Faro, do PT, Tereza Leitão, do PT, Humberto Costa, do PT, Soraya Trambique, do PSB, Rogério Carvalho, do PT e Otto Alencar, do PSD. Votaram a favor Alessandro Vieira, do MDB, Eduardo Girão, do Novo, Magno Malta, do PL e Espiridião Amin, do PP. Bom, só resumindo o que eu comentei estar errado, é que no processo de impeachment não há um inquérito à maneira
das investigações criminais. O que a Lei 1079 de 1950, em conjunção astral com a Constituição e o regimento interno do Senado, dizem é que basta qualquer denúncia por crime de responsabilidade, para que a mesa do Senado, que é a competente para receber a denúncia de crime de responsabilidade contra ministros do STF e o Procurador-Geral da República, basta que você apresente, dentro dos parâmetros legais, a denúncia, para que a mesa esteja obrigada a ler esta denúncia na próxima sessão plenária e automaticamente, na sequência, instituir uma comissão especial que vai fazer um relatório para ser votado e, se obtiver a maioria simples, ou seja, 41 votos, o processo de impeachment começa. E aí começa observando naquilo que é possível o devido processo legal. É feita a intimação dos envolvidos, são apresentadas peças, são pedidas medidas complementares e depois volta-se ao final para a votação do mérito, se o ministro ou o PGR cometeram ou não crime de responsabilidade, para que eles percam o cargo e também se tornem inelegíveis por 8 anos. Não passa, como passa no caso de impeachment de presidente, pela fase da admissibilidade na Câmara dos Deputados, onde o presidente da Câmara, por força do regimento interno da Câmara, tem um poder discricionário de ler, não ler e esquecer que uma denúncia foi apresentada. No Senado, o presidente do Senado não tem essa prerrogativa. De maneira que, com o número de pedidos de impeachment que já existem no Senado, qualquer dos 80 senadores pode se voltar contra o presidente do Senado, considerando eu o presidente o 81º senador, e dizer: você não vai cumprir a lei, não vai mandar fazer a leitura da denúncia que foi protocolada, não vai, esteja preso por prevaricação. Mas ninguém parece querer ler a Constituição, a lei e o regimento interno do Senado. Independentemente disso tudo, como já adiantei, o relatório foi rejeitado. E cabe aqui só um comentário: o relatório foi muito mal escrito. Parecia um apanhado, um trabalho de escola feito pela empregada da casa com recorta e cola de jornal e de revista, cheirando prite e cola tenaz. Um relatório muito fraco, um relatório para aparecer. Um relatório que não se sabe, talvez pudesse ser aprovado. Eu acho muito difícil. Mas o governo se adiantou e fez lá a sua mutretagem, mudou os nomes, e é claro que fica para nós que esse trambique do governo funcionou. E perdeu a oportunidade de ficar quieto o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, que, no afã ou no desespero do relatório, fez aquilo que a lei proíbe que ele faça, mais uma vez. Diante do relatório da CPI, que foi divulgado por volta das 5 da manhã de hoje, Gilmar Mendes afirmou em postagem nas redes sociais que o pedido de indiciamento contra ele e outros ministros, além do PGR, não tem base legal, aspas. O pedido do relator da CPI do crime organizado voltado ao indiciamento de ministros do STF sem base legal nos leva a uma reflexão sobre o papel e os poderes das CPIs. Tanto pior quando o pedido flerta com arbitrariedades como a criminalização de decisões que concedem habeas corpus diante de abuso de poder. É elementar, até mesmo para um estudante de direito, que o indiciamento constitui ato privativo de delegado de polícia e não se aplica a crimes de responsabilidade que seguem procedimento próprio previsto na Lei 1079 de 1950. Essa lei, ao definir as competências e o rito do impeachment, atribui o processamento e o julgamento do pedido
a órgãos específicos, como a mesa do Senado, a comissão especial e o plenário da Casa, sem sequer prever a atuação de CPIs nesse procedimento. Igualmente, grave é a tentativa de criminalizar a concessão de habeas corpus, expediente conhecido como crime de hermenêutica, que já em 1896 Rui Barbosa denunciava como tentativa tacanha de substituir a consciência de juízes independentes pelo arbítrio de governos prepotentes. Também chama a atenção o fato de que, conforme apontado por jornalistas independentes, uma CPI instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha no ano passado, não tenha promovido sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. Por isso, é no mínimo perturbador que o relator, enquanto integrante de carreira policial, tenha fechado olhos para seus colegas que, traindo a boa imagem da instituição, cruzaram para o lado sombrio das milícias. O relatório revela a verdadeira cortina de fumaça ao deixar de enfrentar o grave problema a que se propôs e ao dedicar-se a engrossar a espuma midiática contra o STF na expectativa de produzir dividendos eleitorais para certos atores políticos. As CPIs são instrumentos legítimos e essenciais ao controle do exercício do poder. Seu emprego para fins panfletários ou de constrangimento institucional, contudo, compromete sua credibilidade e reforça a necessidade de modernização da legislação sobre crimes de responsabilidade, tema que já se encontra em debate no Congresso. Excessos desse quilate podem caracterizar abuso de autoridade e devem ser rigorosamente apurados pela Procuradoria-Geral da República. Fecho aspas. Aliás, hoje, na sessão da segunda turma do STF, o Gilmar afirmou que o senador Alessandro Vieira se esqueceu de indiciar seus colegas milicianos na CPI do crime. Ouça a sonora. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. Eu queria fazer esse registro porque reputo que a situação é grave e exige um posicionamento. Gilmar também disse que adora ser desafiado. Vamos ouvir. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem, não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. Veja aí, Cláudio, o FEBEAPA, né, que é o Festival da Besteira que Assola o País. Nós tivemos um relatório porcaria, que é digno de todas as críticas da técnica jurídica, mas essas críticas da técnica jurídica, por outro lado, não poderiam jamais, em hipótese alguma, serem ditas por um ministro do STF que pode vir a julgar, que poderia vir a julgar eventual relatório aprovado pela CPI.